Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Performance Máxima. Eu sou o Matheus Bueno, que bom que você está aqui com a gente. E hoje estou com amigos super especiais. Cara, estou muito feliz com esse episódio. Muito feliz mesmo, não só por estar com os amigos, mas principalmente porque a gente vai te dar um conteúdo incrível. Então seja muito bem-vindo novamente no podcast da Performance Máxima. Você, líder de vendas, você dono de uma pequena e média empresa, vai aprender como tirar as suas vendas do caos. Tirar, né, a sua empresa daqueles limites que impedem ela de vender. E hoje a gente tem um papo super legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já também aciona o sininho aí, porque daí o sininho te ajuda a ver quando tem um conteúdo novo. E aí já chega para você conteúdo de qualidade toda semana. E, poxa, dá o seu joinha já, porque a gente tem um conteúdo muito legal que a gente está entregando para você. E aí, quando você dá o joinha, você ajuda a gente, porque o YouTube já entende, poxa, esse conteúdo é bom, vou entregar para mais pessoas. E você já ajuda também outros líderes de equipe, outros empresários a fazer mais venda. Então, mais uma vez, se inscreva no canal e aproveite esse conteúdo, porque hoje você vai aprender como é que você monta uma equipe que bate meta. E é sobre isso que nós vamos falar, e eu estou aqui com meu amigo Rildo Reis. Seja muito bem-vindo, Rildo. Ô, Matheus, eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, né? E que você falou, né? Do lado dos amigos, melhor ainda, né? Perfeito. Melhores dos amigos e amigos que conhecem varejo, que vive varejo, que dorme com varejo, que sonha com varejo. É muito que bom. vive venda, né? Isso aí, Muito é muito bom, legal. muito Muito bacana estar com vocês aqui nesse dia, aqui nesse podcast. Certeza que vai ajudar bastante o pessoal aí. Show, muito bem. Estamos aqui com o Marcos Camargo também, mais uma vez, né, Marcão? Prazer, Obrigado, sempre uma cara. honra. Obrigado pelo convite. Tamo junto. E como disse o Rildo, né? É um prazer muito grande estar com vocês aí. Tem muitos anos de varejo. O Rildo responsável aí por mais de quantos anos de varejo? Mais de 20 e poucos anos, 28, 30 anos, pelo que eu vi Tá hoje. sendo bom. Parei de contar em 30. Eu também já estou aos 26, 27. Eu acho que a gente vai trocar muita experiência e aprender muito juntos também. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado pelo convite. E com o nosso amigo Juliano Vieira. Né? E aí? Rapaz, eu fico feliz, né? Porque eu sou mais jovem nessa mesa, brincadeira. Agradecer aí ao Matheus, estar aqui com essa mesa tão pesada, né? Lendas do varejo. Sim. Pessoas que realmente têm um compromisso além de bater meta com consistência e para sempre. Eu sempre falo isso com relação à meta. Mas também tem um foco na pessoa como centro desse negócio. Perfeito. Vai ser um bate-papo com certeza muito enriquecedor para nós, principalmente nessa mesa, além de cada... Por isso que eu já estou com papel e caneta e eu recomendo você também. Pegue papel e caneta porque vai sair muito insight deste episódio hoje. Gente, que legal estar aqui com vocês. A gente é parceiro, né? Já em algumas experiências que a gente teve. Então, a gente já, como empresa, como consultoria, já prestei serviço. Né? Rildo está vindo lá de Goiânia, Marcão de Ponta Grossa, Juliano lá de Vitória, no Espírito Santo. E a gente está aqui em Curitiba hoje porque a gente já se cruzou em alguns projetos, né? Tanto no desenvolvimento das empresas que vocês participaram e etc. E é muito legal ter, né, gente com essa experiência com vocês aí. Mas como é que vocês gostam de se apresentar? Antes de eu começar a falar do cargo, da empresa, não sei o quê. Rildo, como é que você gosta de se apresentar? Como é que você apresenta? Quem é o Rildo hoje, profissionalmente falando, né? Bom, vamos lá então, né? Meu nome é Rildo Reis, eu hoje atuo, né? Estou trabalhando numa rede que fica ali no centro-oeste do nosso país, né? Que é na novomundo.com. Hoje eu estou numa posição lá como diretor de operação, conhecido como mais CCO, que fala aí, não é isso? Esse nome, CEO, né? CEO, mas vamos falar como diretor de operação. Hoje eu atuo lá praticamente, eu estou 4 anos, né? Dentro da companhia, trabalhando na parte da operação, conhecendo a operação, fazendo a operação. E como você falou, né, Matheus? Nós já se encontramos ao longo dessa vida e sabemos a importância que tem de trabalhar com equipe e pegar um pouco do gancho que o Juliano e um pouquinho que o Marcão falou, né? Eu só não gostei muito porque ele revelou quase a minha idade aqui já, né? Mas tudo bem, né? Focado em pessoas, né? Ou seja, voltado para pessoas. Então, você tem uma venda, uma meta consistente, tem que focar em pessoas. Eu acho que esse é o trabalho que é importante. Eu acho que é muito do trabalho da consultoria que o Matheus sempre apresentou, né? Para buscar resultado em cima de
pessoas, né? Então, seja resultado consistente focado com pessoas. Perfeito. Gostei da palavra consistente. Resultado consistente focado por pessoas. E você, Marcão? Então, Marcos Ribeiro Camargo, estou há 27 anos praticamente aí de grupo MM, né? Já atuei como vendedor em diversas áreas, depois diretor administrativo, depois de gestão de pessoas e agora há mais ou menos 11 anos diretor comercial.com, todo o canal Omnichannel aí. E eu, na verdade, quando me apresento para a equipe, eu estou falando mais a função, mas eu gosto de falar que entrei vendedor e continuo vendedor, porque a gente tem que continuar vendendo ideia, tanto para cima, tanto para as lideranças nossas acima, quanto para a equipe. E gosto muito, já que o assunto é meta, de citar Falcone no livro Verdadeiro Poder, se não tem nada que liderar, já que o assunto é esse, é bater metas. E na nossa empresa a gente colocou que liderar é bater metas de forma certa, que é com ética, através da equipe certa. Né? Porque se você é líder, você tem que bater meta. E só se bate meta com pessoas, da forma, né? Com métodos, com processos certos e com a equipe certa. Acho que sobre isso a gente vai trocar muita ideia e eu vou aprender muito com essa turma aqui também. Obrigado. Viu? Muito bom. E aí, Juliano, como é que você gosta de apresentar? Eu gosto de me apresentar como... Já estou na Simonetti, Móveis Simonetti, toda a equipe aí. Lá se vão 10 anos, quase 10 anos. E eu gosto de me apresentar como um especialista em gestão, com foco em alta performance, onde a pessoa é o centro desse negócio chamada alta performance. E nesse longo período de jornada, de caminho, na estrada, eu sempre inicio trabalhos e projetos começando com uma frase. Precisamos fazer com que as metas sejam estáveis e confiáveis. Criar resultados estáveis e confiáveis. Esse é sempre o mote do que a gente acredita e que todo santo dia a gente prega. Perfeito. Muito bem. Cara, nós estamos falando de quantas lojas? Hoje a Novo Mundo está com 153 lojas. 153. O Grupo MM tem 200 lojas.com e mais um atacado. Lojasmm.com e mais o atacado MM. 200 lojas. Mais e 74, mais o atacado, mais o e-commerce. Caraca, peraí então. Eu tô fazendo conta aqui na hora, ao vivo. Peraí. Da 13 vai 1, são 437 lojas representadas aqui. Quantos vendedores? São 750. Caraca, 750? Hoje, na realidade, lá nós chamamos de consultores. Né? Hoje está 1.100 consultores. 1.100 consultores. 700. Eita, poxa. 2.550 vidas vendendo. Né? Se a gente falar do faturamento aqui, a gente está falando Justifica um pouco dos cabelos brancos. Vocês têm a gente está falando do PIB de um país aqui. Né? Você pensa comigo, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes e produz ali, tem um PIB de, acho que é $1 bilhão. Né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem aqui uma potência. Aqui. Né? Uruguai na mesa. Cara, isso é muito legal. Eu achei que o peso era eu, mas agora entendi o peso. Entendeu o peso? Mesa de peso, ele falou? Mesa de peso, né? É muito bom estar aqui com o peso dessa mesa. Eu vi que o Marcão deu uma olhada meio humilde assim. Ué, né? Como assim? Gente, é fácil formar equipe? Bom, tô vendo que o Marcão jogou a bola pra mim, né? E aí? Bom, gente, eu acho que formar equipe hoje é uma das tarefas mais desafiadoras que você tem hoje na equipe, quando você fala somente de vendas, né? Eu acho que todas as áreas têm a sua dificuldade, tem todos os seus desafios para formar uma equipe, né? Como que você consegue fazer um processo seletivo e buscar realmente esses talentos, né? Até porque o talento não vai vir pronto, né, Matheus? Você vai ter que pegar aquela joia bruta, né? E trabalhar ela, né? Então acho que ela começa desde a escolha, desde do projeto, que é o processo de recrutamento e seleção. E aí eu sempre falo o seguinte, né? Nós estamos aqui com 3 empresas, né? E 3 empresas com culturas diferentes, né? Até regiões diferentes, né? Se vou pegar, por exemplo, eu tenho certeza que no Paraná, onde o Marcão está, no Mato Grosso, em Santa Catarina, tem lá a sua cultura local, a sua cultura regional. Perfeito. O Juliano hoje, a rede dele praticamente está dentro do Espírito Santo e dentro da Bahia, você vai ter uma outra, né? A Novo Mundo aí nós temos aí um outro desafio, porque nós estamos ali no centro-oeste e ainda temos ainda uma parte do norte, né, do estado, né? Então
Então, ou Norte seja, do país, né? norte do país, perdão. Uhum. Norte do país, né? Então você tem ali Goiás, você tem o Distrito Federal e você tem todo o norte, que vai até lá o Amazonas, né? Então, são culturas diferentes, são perfis diferentes, porém, existe uma cultura inserida na companhia, né? Que é aquela cultura que foi inserida lá do fundador, né? Cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua cultura que foi implementada. Então, eu acho que quando você consegue fazer um processo seletivo dessas pessoas e que ela comunga, e que elas entendem, que elas estão engajadas nessa cultura dessa empresa, eu acho que é o primeiro passo para que você consiga ter uma equipe de alta performance, uma equipe que produza, uma equipe que esteja engajada no seu time. Você precisa, primeiramente, fazer um recrutamento e seleção voltada pela cultura e pelo estilo da empresa que você está atuando. Acho que o começo seria esse, pelo menos na minha opinião, no primeiro momento, né? Isso é muito legal, né? Seleção com base em cultura. Isso aí é muito interessante. Fala, Marco, eu te interrompi. Eu nem comecei, mas na verdade eu concordo com o Rildo. Nós já falamos isso numa outra vez que eu tive contigo também, sobre procurar pessoas que tenham atitude, né? Porque o varejo, quem começou era empreendedor e todo mundo que está gerenciando é empreendedor. Tem que ter o tal do intraempreendedorismo dentro desse colaborador. Então tem que ter atitude, senão, se você não traz a pessoa com os comportamentos, cultura e atitudes certas, não adianta. Já falei sobre isso a última vez, contratou sem atitude, vai ter no máximo uma atitude sem atitude treinado. Porém, eu queria pegar a palavra, você falou, se é fácil formar uma equipe. Acho que o risco dessa palavra está nisso, que muita gente acha que contratou para frente um pouquinho, levou para uma sala de treinamento, uma semana, dá todos os scripts de venda, roteiro de venda, sistema de venda e tal. Rotinas, dá um certificado na sexta-feira e está formado. O cara está formado, está pronto, já treinei a equipe. Eu acho que o grande desafio é o líder de empresa, todo mundo aí do varejo, a empresa que tiver, entender que a formação é contínua. Porque os clientes mudam, o mercado muda, o desafio muda. A gente viu na pandemia quanto a gente teve que reaprender a ensinar. E rápido, né? E rápido, né? Então, essa formação aí é que é o grande desafio. A contratação, concordo plenamente com o Rildo, mas essa formação, se colocar como uma rotina, né? Uma coisa que seja contínua e não... Acho que o consistente vem daí, já passo por amigo nesse sentido, se for consistente a formação, você vai sim formar uma equipe, mas na verdade você nunca forma ela, né? O Mário Sérgio Cortella tem um ditado de um livro dele que é "Não nascemos prontos", que ser humano não é geladeira. Geladeira você compra pronta hoje, daqui 5 anos ela está obsoleta. Então, se geladeira, você vai ter que estar toda hora trocando. Não. O ser humano, ele nasce e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, acho que o grande desafio é não carimbar, está formado, não. Ou se forma agora, formou no módulo 1, vai ter que ter o módulo 2, módulo 3, módulo 4, vai ter o módulo 50, sei lá. Constantemente formar, né? Eu acho que o nosso grande desafio, eu tenho algumas frases que eu acredito muito e as vivo na minha prática e tento disseminar nas equipes que a gente atua. Primeiro, a gente não cuida de uma empresa. A gente cuida de uma empresa que precisa viver dentro do seu ambiente rotinas de escola. O tempo inteiro nós estamos formando. Primeiro, eu não gosto, no meu papel, separar a pessoa que trabalha comigo do profissional que trabalha comigo. Porque se eu foco no desenvolvimento do ser humano, eu desenvolvo, trabalho, faço um ser humano melhor, eu faço um profissional melhor, eu faço um homem melhor, eu faço um cristão melhor, eu faço um ser humano para o mundo melhor. E a gente vive falando, às vezes eu troco muita ideia com os times que atuam, que trabalham, falo bem assim, a gente fica falando de Gandhi, de Cristo, de todas as personalidades que mudaram uma era, principalmente Cristo, que foi o maior líder que esse mundo já viu, e a gente fica falando de mudança de mundo como se o mundo fosse só uma mudança que acontecesse lá no Planalto, lá em Brasília. Não, você, eu, a gente muda o mundo que a gente está inserido, e eu decidi mudar o mundo, a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então eu não gosto muito de falar, eu foco no colaborador, eu foco no ser humano, porque se eu melhorar aquele ser humano, eu ganho um profissional melhor. E se eu foco o tempo inteiro, eu estou ao tempo inteiro desenvolvendo, trabalhando e tendo esse profissional em escalas
em fases diferentes. Né? Eu costumo dizer que se você quer alguém pronto, esteja disposto a fazer. Ninguém vem pronto. A gente não vem pronto para o mundo. Né? Então, a gente vai... À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando em algo melhor, alguns não. Então, se é assim na vida, é assim também na nossa vida profissional. A gente vai evoluindo. Quando tem um líder, que essa é a grande... algo comum nessa mesa, que se inspira nisso e que também tem essa ambição de inspirar as pessoas nisso, eu acho que assim, quando foca na pessoa, você ganha esse profissional melhor, focando numa empresa, escola, formando e transformando o tempo inteiro. Cara, muito legal, muito legal. E eu cometi uma gafe aqui, 2.555 vendedores que eu tenho que contar na minha área comercial também, né? Então, daqui a pouco alguém me fala, ué, Matheus, não botou os vendedores da performance? Então tá aqui, galera. Né? São 2.555. Cara, eu gostei muito quando a gente falou da rotina da escola. Eu ouvi isso, eu confesso que eu não lembro de quem que eu ouvi isso, mas que, olha, num futuro muito breve toda empresa será uma escola. Perfeito. Né? Por quê? Porque em nível profissional, em nível técnico, os profissionais estão se formando. Entretanto, em nível cultural, em nível da empresa, em nível de esforço de trabalho, em nível de entendimento de mecânica de trabalho, as pessoas estão cada vez mais distantes daquilo que é comum. Né, daquilo que é necessário, na verdade. O comum é os profissionais não virem prontos. E não virem prontos como pessoas mesmo, né? Isso. Eu acho, Matheus, que só reforçando um pouquinho do que o Marcão falou e o que o Juliano falou, que foi muito importante, porque muitas das vezes a gente acha que é assim, né? Que a gente pega um profissional, coloca na sala de aula, como o Marcão falou, entrega toda uma metodologia para ele. E aí a gente tem uma palavra que está muito na moda agora, que é o engajamento, né? Olha, depois temos que engajar a equipe e tal, né? E vem muito isso, porque o engajamento ele vem daquilo que a pessoa tem como líder, que ele está inspirado ou algo que engaje de fato ele, né? Porque se você acha que o engajamento vai vir só do recurso financeiro, ou de uma promoção, ou de um salário, está super enganado. Principalmente então, hoje, né? Exatamente. Então o engajamento vai muito além disso, né? Porque se a gente for pegar uns exemplos de grandes líderes, como o próprio Juliano falou, né? Se a gente pegar como Cristo como exemplo, Cristo não dava dinheiro, não dava benefício. O que fazia as pessoas se engajarem, né? Porque via uma liderança. Então, quando a gente olha isso, acho que é importante de tudo isso que eles falaram, é importante que você está falando justamente sobre isso. Como que a gente consegue deixar as pessoas melhores para a sociedade, melhor para o dia a dia dele, melhor para ele, para com família, melhor como cidadão. Eu acho que todo líder tem que pensar nisso. Como que eu consigo deixar aquela pessoa que está do meu lado, como consigo engajar aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha isso. Como que a gente consegue hoje fazer que as pessoas consigam, de fato, ter toda essa metodologia, todo esse trabalho que não é ser, mas que forma que a gente engaja ela, né? Se eu não me engano, acho que é uma frase que o Marcão sempre falava, que eu trabalhava com ele, ele falava o seguinte, né? E ele usava muito esse conceito voltado um pouquinho, até mesmo da própria pedagogia, né? Que tudo aquilo que a gente vê, a gente esquece, não é isso? Tudo aquilo que a gente escreve, a gente lembra. Mas tudo aquilo que a gente pratica, a gente aprende. Então, ou seja, como que as pessoas aprendem hoje, né? Como que as pessoas, de fato, praticam? Então, eu acho que a maior fase de um líder hoje é o seguinte, além dele gerenciar, além dele dar o exemplo, ele praticar junto com o time dele. Isso aí. Como que ele consegue fazer realmente o time dele praticar aquilo que não só vendeu sonhos, né? Não só vendeu lá a lista do País das Maravilhas, né? Mas como que ele consegue fazer de fato que a pessoa aprenda aquilo, que a pessoa realmente pratica, né? Porque se a gente achar que numa sala de aula, né, Marcão, de um treinamento de apenas 1 hora ou de uma semana, a pessoa vai aprender. Não é isso, é o acompanhamento. Eu acho que o engajamento é esse, é acompanhar o profissional, acompanhar essa equipe de venda. Entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito, e eu divido muito com o time que trabalha comigo, que é: educar não é um ensina e o outro aprende. Educar é um ensina, insiste e o outro aprende. O processo de educação exige insistência. Nós aprendemos a ler porque alguém nos insistiu em nos ensinar a ler, a aprender a escrever.
Então não foi assim, ó, aqui o alfabeto, ABC, e você chegou ali e já saiu lendo e escrevendo. Não. Então o processo de educação dentro das companhias não é diferente nas escolas. Não deveria ser. Porque às vezes a gente acha, quanto líder, quanto empresa, que eu contrato know-how, e esse know-how, independente do nível de know-how que a gente está contratando, e ele já vem prontinho e não cabe mais a nós fazer o processo ou continuar o processo de educação. Não, pelo contrário. Né? Porque as formações na vida, elas continuam. E na empresa também deve continuar. Né? E isso é interessante porque dentro do nosso público que nos vê aqui, tem muitos empresários, donos de pequenas e médias empresas, que estão começando agora a formar pessoas, estão começando agora a ensinar pessoas. E uma das ansiedades que eu vejo muito, né, no dono da pequena e média é: mas eu já falei uma vez, mas eu já ensinei uma vez, mas eu já fiz 2 treinamentos. Você acredita que o pessoal esqueceu? Aí às vezes eu olho e falo: não, querido, calma. Matheus, eu fiz um regional novo agora, que ele começou faz 60 dias. Entender que repetição é o papel do líder. Perfeito. Já que nós estamos falando de ambiente de aprendizado, numa empresa como escola, lá nós, com a ajuda do Wagner Oliveira, foi um consultor nosso da Wally que ajudou a criar a Universidade MM, né? Eu conheceu a UniMM, a Universidade do Varejo, UniMM online, presencial. Mas a gente vem batendo muito sobre essa questão da repetição, porque eu fiz um teatro de venda com ele numa loja e ele presenciou o teatro. E aí fiz questão de um mês, umas 2 semanas depois, perguntar: lembra aquilo que a gente falou sobre tal processo de venda? O que foi que eu fiz mesmo, fulano? Ele não lembrava. Ele não lembrava. Mas eu fiz o teatro contigo lá. Você está vendo? Se eu ficasse chateado com você agora, eu ia te pegar no pé e dizer: pô, eu já te falei e você não ouve. Então, essa paciência por parte dos donos de empresa, acho que, em primeiro, vender a empresa. Eu queria voltar um pouquinho e dar uma marcha ré no que o Rildo falou. Que o Rildo acho que está falando de propósito. Né? Que ele falou: nem sempre é dinheiro. Acho que ele está falando de propósito. Eu anotei aqui já para falar já sobre isso no também. Sentido, quando você fala de vender a empresa, antes você tem que vender quem é a empresa, o que ela está buscando e entender dessas pessoas por que elas estão com você nisso. Qual é o propósito delas também. Para quê? Se elas têm aquela história da atitude e da ambição. Né? Porque tendo atitude e ambição, se ela não tiver, vai ser difícil você vender uma ideia para ela. E se ela não tiver, você pode mostrar que ela pode mais. Que as pessoas vivem muito no ciclo da escassez, tá bom isso aqui, eu vou trabalhar o JAC e o TEC, né? Já que eu não consigo ser bombeiro, então eu vou lá, vou ganhar uns 2,5 pau, já tá bom para mim, né? Aí o cara descobre que, na verdade, ele pode ganhar muito mais que isso. Isso é a empresa que tem que vender para ele. Só que você vendeu para ele o quê? Né? Eu chamo de o queco, né? O que é que eu vou ganhar? Você vendeu o que ele vai ganhar. Ou o porquê que ele está fazendo, só que você não explicou o como. Aí ele fica inspirado, apaixonado pela ideia, mas faltou o que o Rildo falou da prática. E a prática, ela só vem, né? O tal do aprender diz que é derivado de apreender, e aprender é segurar, reter para mim. Reter, né? E para reter tem que repetir. Não consegue. Quando você foi aprender 2 mais 2, 2 vezes 2, quantas vezes a tabuada teve que passar lá, quanto exercício teve que fazer. Então aquilo que o Rildo falou do que eu vejo, eu lembro, o que eu escrevo eu lembro, né? O que eu vejo eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu aprendo. É o líder encarar esse papel de educador contínuo e repetitivo e ter essa paciência de falar de novo, explicar de novo, reexplicar, reforçar, e as pessoas vão começar a dizer: poxa, que bacana, ele me ajuda, ele está me mostrando o caminho. Aí começa a aumentar a performance da pessoa. Ela fala: nossa, aquilo que ele falou que dá para fazer, agora ele me explica como fazer. E agora eu entendi, né? A gente teve um caso essa semana. O empreendedor lá está querendo mudar o processo de vendas. Por quê? Não, porque o time não está sabendo aplicar. Aí eu fiz a seguinte pergunta: o consultor me procurou, né? Falando: Matheus, ele quer mudar já o processo de vendas, porque o consultor deles, os vendedores dele, não estão sabendo aplicar. Aí eu fiz a pergunta para o consultor assim: há quanto tempo esse processo está implementado? 30 dias. Eu falei: irmão... Não deu nem tempo. Deixa eu pegar um último Calma! gancho. Eu falo assim, para um time que está constantemente sendo acompanhado, são 90 dias. Para você testar e falar assim: esse aqui realmente não encaixou. Mas é só pegar um último gancho. Cultura demanda tanto. Para você... Que tem muito a ver com isso, que é um dos pilares da nossa... 2 pilares que tem na nossa MM. Um é educação pelo trabalho. No sentido que você, líder,
fazendo junto com ele, você também está ensinando. Não é só na sala de aula. E Você acha que aprendendo, né? e aprendendo, Reforçando, e né? aprendendo, e aprendendo. E o outro é ensinar fazendo, no sentido de é legal sala de aula, é legal teatro de venda, tem que ter essas simulações, tem que ter um ensaio. Mas tem que ter uma hora que você tem que ir pro show e desafinar. E erramos aqui, galera. Na próxima vamos ensaiar tal acorde que a gente falhou. E isso, muitas vezes, o líder ele esquece. Quando está rolando o desempenho, ele vai lá, ajuda a fechar a venda, ele só ajuda a fechar a venda. Ele não vem falar, lembra aquilo que a gente conversou? O que foi que faltou aqui? E isso é o segredo da paciência, da repetição. Se você investe o papel que você é um educador e que eles são seus filhos, como é que com os filhos a gente não desiste, né, Matheus? Eu falo isso para os líderes, é lógico. Os filhos a gente ensina até aprender. Porque ou ele passa de ano ou não dá. Meu filho não vai repetir de ano. A gente não desiste de filho. Agora, colaboradores falam, não aguento mais. Isso eu já falei 2 vezes, não quero mais saber. Eu falo muito às vezes com os gestores, etc. Ele fala assim, é necessário às vezes que eu tenha até um amor de pai. Eu falei, não. Tente exercitar de ter um amor de mãe. Perfeito. Ela que tem paciência. É verdade. Porque a mãe ensina, perde hora, dá de tudo, né, pro filho. E quando a gente gere pessoas, e você falou ainda do gestor que ainda participa, que ainda exercita e mostra, que é aquele mostra-me, né? Esse ainda, beleza, bacana, ele ainda está fazendo um papel que é de suma importância na mecânica do negócio. Mas essa não é a realidade. Às vezes ele acha, senão eu contratei o vendedor e eu sou gerente. Ele que faz. E vocês começaram muito bem. Somos todos vendedores. Sem dúvida. E se a gente perde essa identidade, já era. Porque o vendedor, ele tá lá quando ele quer essa inspiração desse gestor que chega ali, que acompanha, que mostra para ele como faz. Independente que ele saiba. Porque sempre há algo, sempre falo isso, sempre há algo a ser melhorado. Eu tenho uma prática, quem trabalha direto comigo, os times de regionais, um abraço a todos vocês, time. Eu falo sempre para eles o seguinte, preste atenção, repita, insista, transpire, inspire. Se nós fizermos isso o tempo inteiro, não tem erro. Repita. Transpira. Não, insista. Insista. Transpira. Inspira. Isso, inspira. Não tem como errar, porque as pessoas que estão aqui, elas querem ser inspiradas. Se você está ali transpirando, você vai olhar para o lado e eles vão transpirar com você. Ensinar pela atitude, né? Isso é uma coisa que ensina. A atitude vencedora, que é tanto apregoada em muitas metodologias, tem que começar do líder. Eu tenho uma analogia muito rápida aí para você mudar o tema, mas sobre pai ainda, que eu falo para os líderes, que é assim, o vendedor que está começando, o nível de autoconfiança dele é baixo. Sim. Porque o nível de conhecimento e habilidade, que é o tal do chá lá e tal, também é. E aí a fórmula é, quanto maior o nível de chá, maior a autoconfiança. Aí eu falo, é a mesma coisa de andar de bicicleta. Imagina o seguinte, você pega uma tela da Tachô e fala, galera, isso aqui é uma bicicleta. É assim que se anda, tá? Ó, tem um vídeo aqui de um cara andando de bicicleta. Melhor, eu vou andar de bicicleta para vocês. Isso aí. Ó, guidão, você tá... Aí, só não, cuidado para não cair, tá? Até quase caiu alguma coisa aí. Pois é. Cuidado para não cair. Bem na hora que eu falei, cuidado para não Foi cair. aí, explodiu alguma coisa aqui. Cuidado para não cair. Aí, né, ó, tem que se equilibrar. Você está gerando o que no teu filho? Só de mostrar. Você está gerando ansiedade. A primeira coisa que o nosso cérebro, que sempre quer colocar você numa zona de segurança, vai dizer, eu vou cair. Pai, eu não vou conseguir. Insegurança. Pai do céu. Aí o pai ou a mãe, então vou trazer a mãe, que é melhor ainda, ela vai porque a mãe está aqui ou porque o pai está aqui. E aí tem uma analogia muito boa que é, a mãe vai o quê? Segurar. Segura atrás, segura no guidão, se equilibra, anda certinho, ó, ajeita o corpo, arruma o bumbum, aquela coisa toda. E quando a criança menos pedala espera... e não para. Pedala não para. Ela ganha conhecimento, ela ganha habilidade. O que acontece com a autoconfiança dela? Aumenta. Sobe. Quando a mãe ou o pai sente que a autoconfiança acontece, ele faz o quê? Aí ele solta, porque ele está autogerenciável, vamos dizer assim. E quando ele olha para trás, ele diz, mãe, pai,
Consegui. A alegria e orgulho, quem está lembrando aí? Quem está lembrando Sim, de total, ver que o filho total. aprendeu a andar de bike? Essa sensação que o líder, o dono de empresa, tinha que ter com a equipe dele. No sentido, não é para ser uma empresa de apadrinhamento, ninguém está falando de paternalismo, maternalismo, não entendo errado. Não é de jeito nenhum. Mas é sobre, nossa empresa, uma- você falou, é muito parecido, é orientar, instruir, insistir, para depois você pensar em desistir. Só vai desistir no final, mas dá o teu melhor primeiro, faz a sua parte. Né? Sim. Isso daí. Isso é muito interessante, porque, meu Deus do céu, eu já anotei tanta coisa aqui. Pera, deixa eu me pegar aqui. Quando a gente falou, eu quero trazer uma metodologia que a gente utiliza muito, até para quem tá nos vendo também já anotar isso. Como é que eu boto isso na prática, lá no dia a dia? A gente divide o método de ensino lá dentro da Performance Máxima em 4 etapas. Primeiro, o líder faz e o liderado observa. Eu faço, eu te mostro como faz aqui. Eu tô te mostrando como é que faz. Ando na bike. Eu faço e você observa. Depois, eu faço. Eu ainda sou o protagonista como líder, mas você já me ajuda. Você já assume parte da tarefa, você já começa a entender alguma parte dela, então você me ajuda. Depois a gente muda o protagonismo. Você faz e eu te ajudo. Então o liderado faz, o líder ajuda. Por último, o liderado faz e o líder observa. Isso daí. Não é? Porque daí sim, aí eu tô com. Eu já mostrei como é que faz, ele já me ajudou, eu já ajudei ele a fazer, e aí eu ainda estou acompanhando. Né? É o confiar, checando. Confio, checando. É isso aí. Confio, checando. Daqui a pouco você tem realmente um time autogerenciável, um time que sabe fazer venda de maneira independente, que faz venda da maneira veloz, que bate meta de forma consistente, porque você ensinou eles a fazer o certo. Eu acho que, Matheus, muito importante você falou aí, mas você está falando algo que tem uma metodologia. Metodologia. Que tem um método, né? Ou seja, é um método que primeiro o líder tem que conhecer. Aham. Porque assim, às vezes as pessoas elas querem gerenciar pela sua experiência, né? E, por exemplo, a minha geração, por exemplo, se eu falar da minha experiência, talvez meu filho vai chorar um pouquinho, né? Porque eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Né? Hoje, meu filho não vai trabalhar com 12 Isso é anos de absurdo. idade. Exatamente. Eu, com 14 anos de idade, eu era engraxate. Você pode. Então, quer dizer que a minha experiência ela vai servir agora nessa geração. Você falou uma coisa que nós falamos um momento sobre isso, né? Hoje é o seguinte, o que você falou agora é método, ou seja, Perfeito. se você tem um método que é aplicável, eu como líder primeiro preciso conhecer e dominar bem esse método. Perfeito. Ou seja, depois que eu conheci e dominei bem esse método, não está só a minha experiência, né? Que a minha experiência até me ajudou a estar aqui. Mas as minhas experiências do passado não quer dizer que serve para essa geração, que sirva para o cliente de hoje. Né? O cliente de hoje é diferente. Por exemplo, eu vou até entregar minha idade agora aqui, viu, gente? No meu Preparem tempo, a nota. hein, no gente? meu tempo, quando eu comecei, não existia nem computador. Minha geração não tinha computador, né? Você passava pedido como? Isso era como chama? Broco, era o broco. Broco. Era o bloco. Um carboninho, É isso. uma via do caixa, outra minha, para checar no final do dia. A minha geração, por exemplo, vamos um pouco mais além ainda. Eu tinha que trocar de preço 2-3 vezes ao dia, né? A inflação era diferente. Nossa, gente, Então, isso, é outra, gente. Então, a minha experiência, ela vai me ajudar, talvez numa tomada de decisão, em ouvir mais, e mais eu tenho que ter um método para ser aplicado. E aí, se a pessoa, o líder hoje, ele conhece o método, ele pratica o método, e de fato ele tem o domínio desse método, aí ele vai conseguir, de fato, multiplicar e levar para os demais. Né? Isso. Porque só a experiência não vai te ajudar. Hoje, por exemplo, se a gente for pegar os próprios cursos, os próprios cursos acadêmicos de 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, existem algumas profissões atuais hoje que no meu tempo não existia, né? Então, várias. e outras Inúmeras. e outras profissões que vão surgir. Talvez nós estamos conversando aqui, já está surgindo uma nova profissão agora e a gente Perfeito. não sabe qual vai ser já essa nova profissão. Então, Matheus, o que você falou é muito legal. Nós temos que ter uma metodologia que, de fato, ela é aplicável, mas o líder precisa conhecer, de fato, com detalhes e aplicar a metodologia para que isso seja possível. Mas acho que a metodologia é também de ensino. Isso, Pegando o gancho, muito porque bem. uma é o roteiro de vendas e tal, ou de prospecção, ou de marketing, o que seja. E outra é como eu ensino isso, né? Se eu souber que tem, por exemplo, no neuroaprendizado lá, os visuais, sinestésicos e os auditivos. Se eu aprender um pouquinho sobre isso, eu vou saber que tem gente que vai entender escrevendo, vai ter gente que vai entender ouvindo,
E vai ter gente que vai ter que visualizar uma imagem que você vai ter que mostrar para ela ali e tal. E ela já aprende só olhando aquela imagem. Eu começando a entender com quem que eu estou lidando, o perfil de aprendizado de cada um, eu vou customizando o meu ensino também. Então, o método de ensino, de acompanhamento, de avaliação prática, avaliação de conhecimento. Isso é que faz com que você enriqueça o seu time. E você cria, na verdade, isso não pode parecer, toma cuidado com aquilo que a gente fala sobre as palavras que as pessoas não gostam, que é trabalho. Isso tem que parecer um ambiente de estímulo ao crescimento e evolução da pessoa. Isso. Se ela perceber que ela tem muito a ganhar com isso, que é o porquê que aquilo é importante para ela, o que ela ganha com aquilo, e você está dando um caminho das pedras para que ela evolua, seja na carreira. Se não tem remuneração, é na carreira. Se ela for a melhor pessoa naquilo, ela vai um dia ser gerente de uma loja. Ela começa a entender que aquilo é a mudança da vida dela. E Isso é assim muito como legal, andar cara. de bicicleta, ela vai sentir que vale a pena, ela ganha autoconfiança. Aí, lá na frente, você só faz uma manutenção periódica de conhecimento. Mas no começo, até essa pessoa, você pode ver, quanto mais antigo de caso vendedor, melhor geralmente a performance. Quanto mais tempo ele fica, melhor é a performance. Aí tem uma coisa, Matheus, você pergunta, mas eu vou devolver perguntando para você. Esse dia tinha um regional novo falando comigo, falou assim, mas Marcão, tem um vendedor lá numa loja X que eu trabalhei, que ele vendia 2 vezes mais, vendia quase que uma loja vendia sozinho, não praticava nada do que era ensinado, dos roteiros e tal. Eu dei uma resposta, mas eu queria saber a da mesa aqui. E daí? E tudo isso que vocês falam, que tem que ter roteiro, que tem que ter e tal. É sobre os 10% lá. O que você enxerga disso? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem nessa, né? Primeira coisa, se ele tem boa performance, se ele tem boa performance, ele tem um método. Perfeito. Este método é o método dele. Né? Às vezes ele difere um pouco da companhia. Se ele está dentro das normas éticas, se ele está dentro da cultura da empresa, tá tudo bem. Porque vender não é uma ciência exata. Exato. Né? É uma ciência, mas ela não é uma ciência cartesiana. Né? Não é uma ciência binária. Faça isso, ou faça isso e tenha esse resultado. Né? Você vai colocar técnicas, você vai colocar metodologias, você vai dominar assim o seu jeito de fazer, só que daí é a pitada da arte. Porque venda tem a pitada da sensibilidade, da adaptabilidade, da criatividade, do talento nato. Vender não é um dom. Isso é importante a gente entender. A gente não nasce assim, né? Bonito como eu e sabendo vender. Né? Ninguém pegou a piada? Precisa rir pra não parecer uma vaca. Lindo com você. Eu ia falar, bonito igual você ia ser difícil. Aí, né? Mas as pessoas... você tá motivado. Exatamente. Né? As pessoas não nascem com... autoconfiança. Né? Esse aí vai nascer louro do olho claro e vendedor. Né? Não, vendas é um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de atitudes que você aprende. Só que existem pessoas que são autodidatas, criam o seu modelo. Que tem personalidade. Que ajude. Porque todo mundo aqui é bom vendedor, que está nessa mesa aqui. Sim. Mas por quê? Porque todo mundo aqui carrega consigo carisma, carrega consigo criatividade, carrega consigo... Empatia. Né? Beleza. Carrega consigo, né? um pensamento sistêmico e lógico, humildade. Né? Mas aí, por que isso nos facilita? Mas não quer dizer que isso é determinante. Os melhores vendedores que eu já vi na minha vida são engenheiros. Entendeu? Por quê? Porque eles aprenderam a pensar de forma sistêmica. E vendas tem muito disso. Sim. Pensar de forma sistêmica. Sim. Uma coisa que eu respondi para esse cara. Primeiro que se esse cara ele já vende tão bem com... Ele tem o jeito dele de vender. Tá ótimo. E muitas vezes tudo aquilo que a gente coloca num roteiro, ele usa aquilo do jeito dele. Beleza. Agora, se ele aprendesse alguma daquelas dicas ainda mais, ele venderia mais ainda. Perfeito. Porque ele limitou a performance dele. A outra coisa que eu gosto de comparar nessa hora, porque é importante, eu recebi essa pergunta faz no máximo uns 3 semanas, é o seguinte, pensa numa orquestra. Sempre tem o primeiro violino, ou numa banda tem o Slash do Guns N' Roses lá, que faz o solo sem olhar para nada. Né? Aqueles caras tocam assim, o primeiro violino é aquele que toca, faz o solo, interpreta, coloca a sua variação ali, coloca a sua performance, e os demais da orquestra estão olhando para o quê? Para uma partitura. Estão o quê? Ensaiando. Mas ele é menos músico que o outro? Não, ele é músico igual. Só que algumas pessoas têm o dom do autoaprendizado, aprende violão sozinho, aprende violino sozinho e dá show. Ótimo. E se aprendesse algumas técnicas, daria show melhor ainda. Mas para aquele que não está nos 10% de altíssima performance,
a partitura ajuda ele a tocar e ele toca junto com aquele primeiro violino. Então, é entender que você não vai estar achando tão fácil esses autodidatas aí que criam a metodologia, ou que percebe a metodologia. Acho, Marcão, que o que ajuda esse... Tem que formar sempre. Tem que formar. Isso. Eu acredito muito nisso, não porque eu tô falando, mas desde Mark Weber, ele disse que o homem ele é fruto do meio. Vamos lá. Se o homem é fruto do meio, toda vez que nós temos uma equipe onde o gerente fala o Matheus não presta, o Rildo Rótulos. não presta, o Marcos não presta, ele está falando mais de quem? Dele. O homem ele é fruto do meio. Esse cara, esses 10% inserido num meio que o desafia, num meio que o ensina, num meio que promove para ele causas. Eu gosto muito desse tema, causa. Proposta e causa. Isso. Vamos chegar nisso. Eu gosto muito desse tema porque a gente tem muito em comum, né? A gente... Eu acho que as grandes viradas que eu já vi times fazerem foi quando sacaram esse nome meta do vocabulário Muito bom. e começaram a trazer sonho para esse negócio. Porque líderes lideram pessoas, Perfeito. pessoas fazem resultado. Se pessoas fazem resultado e líderes lideram pessoas, então, em tese, os líderes deveriam conhecer pessoas. E aí as pessoas trabalham 12, 14, 16 horas, às vezes, do lado do Rildo. E eu não sei que o Rildo é pai de 6 filhos. A história dele. Né? Não é brincadeira, gente. Não é 6, não. Poxa, eu ia falar, são 6? Não era 8? Não, 6 não, que o Márcia vai estar vendo. Mentira, O que eu me Márcia. lembro é de 4. 4 filhos. Que Então tá tá bom. tudo registrado, bonitinho, certinho. É isso. A não ser o Juliano, né? Que eu não sei quantos Só filhos tenho faz. 2. Meu amor, só tenho 2. E aí... Bom, vou ligar pra Joana, que ele só tem isso mesmo. Cara, só pra vocês entenderem, como a gente falou de começamos com amigos aqui, todo mundo aqui já trabalhou junto. Entendeu? Então, daí se conhece, sabe o nome da esposa, sabe o nome dos filhos, né? Então, se vocês entenderem aí. Exatamente. E já Não é sabe, zoação. já sabe que também tem mais do que 2. Tem filhos também, entendeu? Todo mundo tem telhado de vidro, é isso? Exato. Ah, meu Deus, vamos lá. E a causa, ela é tão importante quanto a meta. Aham. Porque Perfeito. quando você ensina ao cara que está do teu lado, que é ele que faz resultado, Perfeito. que ele pode mais, porque ele tem coisas, questões além de um número que eu estou passando para ele, eu estou inserindo ele dentro do meu projeto. Perfeito. Eu estou colocando ele dentro do meu propósito. E se você trabalha com pessoas, e eu trabalho com o Marcão, e eu não sei que o Marcão quer ter o carro X, que o Marcão mora de aluguel, como eu posso contribuir para inseri-lo dentro do meu projeto, dentro do meu propósito? Isso aí. Perfeito. Agora, e antes, só porque a gente vai Agora eu inaugurar entendi um novo porque tema. você falou que era 2 horas, acho que vai ser 2 horas. Não, vai ser. Eu preciso só fazer esse ponto aqui que é importante para quem está nos vendo. A gente está falando de como formar uma equipe que bate meta, perfeito. certo? E a gente já, ponto passivo, precisa treinar e capacitar as pessoas. Contrata certo primeiro. Contratar certo, né? Contratar de acordo com o Cultura. perfil cultural da minha empresa. E aí eu preciso treinar, insistir, desenvolver, fazer de novo e treiná-los e etc. E a gente está falando agora do engajamento. Porque sem engajamento, né, eu não tenho gente executando aquilo que está sendo Isso treinado. mesmo. Porque às vezes quem está nos vendo aqui está falando, cara, eu treino. Eu já insisti. E eu estou insistindo Onde de eu novo. onde estou né? errando? Só que a pessoa não faz. Né? Eu sou muito questionado disso. Matheus, a gente treinou, a gente fez. Quando eu estava lá junto com a equipe, a pessoa estava fazendo, aí eu saí. E a pessoa não fez mais. E aí eu saí e a equipe não bateu mais meta. E aí eu saí e o time largou mão de fazer aquilo que a gente tinha combinado. Por quê? Aí entra o engajamento. Exato. Aí entra o engajamento. E aí, Matheus, é um tema que eu sou apaixonado. Então, Engajamento é um vamos falar negócio de que... engajamento e Viu? propósito. Que pode virar à noite. O Marcão ia Eu falar. ia aqui, pegar um desculpa. gancho que é engajamento barra hábito. Barra Eu não sei hábito. se vai ter a ver ou não, mas por que eu quero dizer isso? Porque tem um livro muito bom, não sei se o pessoal aqui da mesa leu, eu não vou lembrar o nome do autor, que é O Poder do Hábito. Sim, do- já li. É de um jornalista, né? É. Eu não lembro, mas ele fala sobre Bote aqui nos comentários para quem já assistiu, por gentileza. Ou já leu o livro. as pessoas se sabotam muito. Sim. Só que se você conseguir dar consistência na formação,
criar gatilhos novos, que é gatilho, rotina e recompensa, se não estou enganado. Gatilho, rotina e recompensa. Né? Exatamente. E você criar... A recompensa não é só dinheiro, a recompensa pode ser muita coisa, um aprendizado, crescimento profissional, reconhecimento. Inclusive, fiz uma pesquisa uma vez com uma seguradora que a gente trabalhava e reconhecimento ficou em primeiro colocado do que faz a pessoa vender, era mais seguros, né? Na loja, do que dinheiro. A gente achava que prêmio era o maior valor. Não, era reconhecimento. Isso é incrível, isso é incrível. Só para o pessoal isso é combustível para foguete. Gasolina azul. Quando a gente fala de essa pesquisa, ela não foi feita apenas para a seguradora, mas a gente já tem algumas pesquisas que são mais amplas, né? Com relação a o que faz você querer vender mais, o que faz você querer ir para a empresa, o que faz você querer trabalhar melhor. Reconhecimento é maior do que salário. Quer dizer que está muito embaixo, né? Você é exigido demais. Já diria Shakespeare, né? Meu maior salário é o reconhecimento. O pessoal faz muito tal do bom dia, sucesso, e aquela coisa do positivismo, otimismo. Aí a coisa acontece no final do dia, não tem um boa noite, sucesso, não tem a comemoração, não tem a celebração, sabe? E a celebração, cara ela causa, popular, né? A tal da causa do engajamento, ela dá para... Agora, semana passada, eu estava perguntando para uma equipe nova, qual é o teu porquê? Você está falando sobre isso, né? Por que você sai de casa todo dia? Por que você está vindo trabalhar? Por que você faz isso? Por que você veio fazer o que você está fazendo? Aí cada um fala o seu porquê e tal. E aí a gente conecta o porquê deles, que a gente está aqui para ajudar eles a encontrar esse porquê. Porque se eles saem de casa do dia, conquistar não é para esse ser porquê, chato, né? cara. Mas eu falo, Marcão... É para que aquilo seja a vida dele. Cara, o porquê é um negócio muito engraçado. Tem uma frase minha que diz o seguinte... O seu porquê, ele deve ser tão forte, capaz de te convencer e ser maior do que qualquer desculpa que você dê. Quem tem um bom porquê, enfrenta qualquer coisa. Já escutou essa? Eita. Inclusive é Simon Sinek, tá? Simon Sinek que fala, tem um livro, eu indico para quem falou que tem muito empresário no teu podcast. Quem não leu, leia. É um livro antigo, não é novo já. Mas é muito atual, que ele fala do Golden Circle, que as empresas começam... Começa pelo porquê, né? Começa com o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, e quase ninguém fala por que eu vou fazer. E ele explica por que Apple chegou onde chegou e outras grandes empresas que elas fazem o contrário. Elas começam do porquê nós vamos fazer o que nós estamos fazendo. E explica esse porquê para baixo, para o time e para o mercado. Pronto. Isso mesmo. É transformador. Você sabe que... infalível. E você sabe que é o seguinte, né? Toda vez que a gente fala de engajamento, e aí o Juliano depois pode dar várias dicas aí, vários movimentos que ele consegue fazer lá, né? Lá na Simonete, mas como, por exemplo, a novomundo.com, a gente está com uma equipe muito jovem, né? Então a gente optou por uma equipe muito jovem, que é o primeiro grande emprego que nós chamamos lá, né? Então, seja, o que é esse primeiro grande emprego? Você contratar jovens realmente como o primeiro emprego dele, né? Com a primeira porta de entrada para ele, né? Por exemplo, nós começamos agora... Como você consegue contratar do sexo feminino um pouco mais cedo, né? Já pode começar com 17 anos e tal, né? Nós temos algumas, por exemplo, os nossos colaboradores... Só para quem não sabe, não é sexismo, é porque se você contratar homens abaixo dos 17, eles forem chamados para o serviço militar, a empresa tem uma série de ônus. Então... Exatamente. E aí você consegue, você pega hoje em dia. Tem que explicar. Precisa. E é interessante que algumas dessas jovens, quando estavam com 20, 23 anos, hoje já estão praticamente com cargo de gerência e tal, né? Começou jovem. E começou muito jovem e começou a assumir cargos de liderança, de gestão muito jovens lá. Então, mas o que é interessante, né? E todas essas ferramentas, o que estimula as pessoas a ser engajadas, e esse porquê ele é muito interessante, porque quando você vai trabalhar essa equipe, ou você vai buscar essa equipe por região, você vai ver que ela muda bastante isso. Muda muito. Aspectos culturais são fortes. É muito forte. Você pega, por exemplo, né? Se você for, por exemplo, como nós temos lojas na região do Maranhão e do Pará, muitas das vezes esses jovens, ele acaba sendo não só uma ajuda de renda da família, mas acaba sendo a renda da família. A renda, pelo menos aquela renda formal e mais contínua, né? Exatamente. Então, certa, né? Exatamente. Então ele tem um porquê para estar ali, né? Quando você vai, por exemplo, para a nossa região, que é Goiás, ou até próprio Distrito Federal, não. Você vê que o porquê ali é diferente, né? Você vê que realmente ele está se preparando porque ele, naquele momento, no primeiro porquê dele é porque ele quer uma faculdade, ele quer cursar uma faculdade. Quer crescer. Exatamente. Tem a independência financeira dele. Então o engajamento dele é diferente. Então o porquê dele
Isso que nós estamos falando aqui é muito importante, gente, porque é o seguinte, quando você descobre realmente, você conhece a sua equipe, aí você tem esse porquê, você consegue estar do lado dessa equipe. Né? Conectar o porquê da equipe com a rotina de trabalho. E é legal que nós Exatamente. trabalhemos, primeiro, identificando os porquês, como o Marcão falou e o Rildão, identificando os porquês, mas eu crie como gestor um porquê coletivo, uma causa nobre. Exatamente. Que fique assim, todo dia que eu levanto a porta de aço, eu faço isso porque, Isso. sabe? Fazemos isso porque uma o meta nos que conecta? seja coletiva, vender um número que eu nunca vendi, sabe? Construir algo que nunca foi construído. Quando eu consigo conectar as pessoas em volta desse porquê, eu consigo ter uma causa que todo dia que levanta aquela porta, eu falo, cara, tem um motivo. Porque, gente, dinheiro, ele tem vida útil. Ele tem horas quando ele bate na conta. Então, quando eu só coloco a equipe rodando em volta da grana, isso tudo acaba muito rápido. Então, quando eu crio um porquê que isso dure, sabe? Além da grana, porque não tem fim, o porquê não tem fim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Orlando, lá na Disney, e foi muito legal. Eu encontrei um camarada, que era o palestrante, ele tinha 25 anos de Disney, 23 anos, o Jack, e ele dizia o seguinte, nós temos 75 mil no nosso elenco. Colaboradores, né? No nosso Que lá elenco. eles chamam elenco. No nosso elenco. Aqui só começa se ele tiver um porquê que esteja conectado com o nosso. A causa dele tem que ser, eu estou aqui porque sou um apaixonado pela Disney. Quer dizer, a pessoa ela só está sentada ali porque é um apaixonado. Então ele já tem uma conexão. Então essa conexão a gente tem que levar para dentro dos nossos negócios, para dentro das nossas empresas. E a gente tem uma mania de criar um nível de romance sobre as companhias, principalmente as de fora do país, como a Disney, que é pude realmente ver tudo que eles fazem lá, ou grande parte do que eles fazem lá. Por que eu não posso ter a minha Disney? Por que a sua empresa não pode ser a sua Disney? Por que você não pode criar esse ambiente? O que é que... Só que às vezes é muito mais fácil eu falar que eu não sei. Né? Sendo que o mais difícil é fazer o simples. Isso tudo que a gente está falando aqui é o simples de fazer. Quando eu dou atenção a quem? A pessoa. Pessoas. Isso é muito legal. Quando a gente fala de causa, de porquês, né? E essa conexão entre os porquês, tem muito líder e dono de empresa que não sabe, não fala sobre os porquês, né? Por ter medo. Porque se eu começar a entrar na vida pessoal do meu colaborador, a gente vai perder o respeito. Porque faz isso sem técnica e nunca experimentou. Né? Não, e também não passa o porquê da empresa dele. Isso, o porquê da Você empresa. Porque muitas vezes nem ele sabe. Ele não, Às vezes ele tem dúvidas. Está ali por estar, é só um trabalho. Não tem... E você sabe, Marcão, que isso tem muito a ver da cultura da empresa realmente estar voltada a esse porquê, né? Por exemplo, dentro da minha estrutura lá, eu sou responsável tanto também da parte da logística, né? E a gente falava muito isso, né? E dá para engajar o povo da logística? Dá, então. Você pega, por exemplo, exatamente, você pega, por exemplo, qual que é, por exemplo, a missão da Novo Mundo, né? É trazer experiência de compra surpreendente sempre, 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 né? Então, quando a gente começamos a trabalhar com a equipe, falava assim, gente, é o seguinte, olha, todas as nossas capitais, o cliente compra até meio-dia, nós vamos entregar no mesmo dia. E aí começou a dizer o seguinte, não, mas olha, o consultor nosso que coloca lá, ele digita errado o endereço. Olha, o telefone está errado. Né? Não, mas qual que é a nossa missão que nós temos aqui? Trazer experiência de compra surpreendente sempre para o cliente. Como então a gente vai localizar esse cliente? Como que a gente vai conseguir achar esse cliente? Se está tendo um erro na operação, alguma falha, como que a gente consegue então engajar todo mundo? Eu não posso punir o meu cliente por causa de uma falha minha. Isso, exatamente. Então, esse é um porquê. Por que então que aquele cliente tem que receber esse produto naquele horário, naquele momento, naquele período que nós combinamos? Ou seja, isso é o que o Marcão está falando. Ou seja, a equipe tem que estar muito bem sabendo por que essa empresa exige. Exato. Por que essa empresa... Por que isso é importante? Por que isso é importante? Né? Então, ou seja,
Quando você levava isso, e eu, por exemplo, né? Todo final de mês a gente faz lá o aniversário do mês em cada CDs, né? Hoje são 6 CDs e 3 entrepostos, né? Então, ou seja, a gente tem que fazer o dia do aniversário. E eu tento, por exemplo, não consigo estar em todos. Comemora o aniversário do colaborador? Do colaborador. Então, na logística faz um bolo único, né? Então, por exemplo, eu tento estar de manhã, pelo menos uma vez por mês, em um CD. Então, esse mês agora foi de Goiânia, tal, estava presente e tal. Então, ou seja, só do fato de a gente estar do lado, apertar a mão e falar, né, ainda brincar um pouco com ele, né? Poxa, mais uma primavera, mais uma idade, né? Lógico, eu tento falar assim, olha, logo você também vai estar com a barba branca, como eu estou com a barba branca, ou vai estar perdendo um pouquinho de cabelo, como já estou perdendo, né? Costumo dizer que eu estou igual Casa de Rico, Matheus. Estou com 2 entradas e uma piscina bem aqui no meio, já, né? Entendeu? Então, só do fato de você estar próximo dele, é o engajamento que nós estamos falando. Isso aí. E nem por isso eles deixou de reconhecer que ali do lado tem alguém que pode ajudar ele, mas também está do lado de uma pessoa também, se eles não entregar e não cumprir aquilo que nós pedimos com o cliente, que é entregar o produto correto, tirar a embalagem, abrir o produto, mostrar para o cliente o produto, que não faz parte da obrigação ou faz parte do roteiro do trabalho dele. Ou seja, que ele faz parte, está inserido no roteiro do trabalho dele. E não quer dizer que eu sou próximo dele que ele vai deixar de fazer. Pelo contrário, ele vai entender cada vez mais. Então, ou seja, se eu tenho o porquê bem claro e por que essa empresa foi formada e por que nós temos que fazer isso pelo cliente. E aí, geralmente, em empresas menores, o dono tem a insegurança de ter essa possibilidade mais próxima. Gente, ele tem que ter bem claro que o papel dele, se o papel dele está ali, olha, é na hora de entregar um produto para o cliente, porque ele também está vendendo, ele também é um vendedor. Na hora de entregar um produto para o cliente, é uma hora de uma venda. Né? Ou seja, estou entregando, é para presente, não é para presente, ou seja, preparar aquele ambiente para ele. Ver se o cliente, na hora que ele está entregando um pacote para o cliente, se está escorrendo ali um suor no cliente, só quer um copinho de água, ou perceber que ele quer um cafezinho, ou seja, faz parte desse atendimento, faz parte dessa experiência de compra do cliente. O encantamento como pilar, né? Exatamente. Lá na IMEM a gente tem o nosso grito de guerra, sozinhos somos fortes, juntos somos imbatíveis, e no final somos todos vendedores. A gente bate muito, agora colocou vendedores e recebedores, na Adimplenta colocou um recebedor junto. Mas assim, vai ser também para engajar. Isso é ótimo. Exato, isso é um engajamento, tá? Para engajar. Quer ver um exemplo básico de engajamento? É esse. Somos todos vendedores. Aí nós precisamos vender uma ideia de que todo mundo na ponta precisava ajudar a cobrar. Mas cobrar só não resolve. Porque se cobrar e não receber, não resolve nada. Precisamos receber, meta de recebimento, missão de recebimento e tal. Vamos dar o grito de guerra? Somos fortes, juntos somos imbatíveis, somos todos vendedores e recebedores. Pronto, vocês já viram uma coisa que eu entendo o meu papel nesse processo do grito de guerra da empresa. Agora, o que você está falando aí do engajamento e do porquê, e das pessoas se sentirem pertencentes a algo maior. Para que o que eu estou fazendo, eu entender a importância do que eu estou fazendo. Bebendo da água um pouquinho do conteúdo falconiano lá, ele explica o que é sistema de gestão. Então, vamos separar. Sistemas são partes interligadas com objetivo comum. Mas aí, então, essas partes interligadas têm que entender e comprar esse objetivo comum, né? Vamos pensar que seja aí uma pessoa de um restaurante, vai? Desde a cozinheira até o garçom, até a moça do caixa, tem que entender qual é o grande objetivo daquele restaurante. Não tem que ter comunicação transparente. Eu não passo para a galera quanto eu quero vender, que vai constranger, que vai não sei o quê. Já, por aí já não engajou, já não conseguiu. Não, eles têm que saber as dores que vocês têm, eles têm que saber a missão que vocês têm. Papo reto sem curva. E assim, no dia, né? Eu tenho um colega dono do restaurante, é o Everton, inclusive, um abraço para o Rio, também conhece. Ele estava lá em casa esse dia e ele já está naquela liberdade que ele acompanha a distância. Ou seja, ele estava na minha casa acompanhando o restaurante dele, porque ele tem 3 negócios diferentes. A hora que ele bateu a meta de um número de... Eles têm uma missão de número de pratos dia para poder fechar. Legal. O gerente do restaurante mandou, a equipe inteira comemorou e ele, parabéns, é isso aí, eu sabia, podia contar com vocês. Não tem coisa mais simples que isso. E olha que legal. Mas quem vai para casa aquele dia contribuiu para algo maior. Acho que legal que você citou isso aí. Quem está nos assistindo às vezes... certamente nessas poucas décadas que a gente está fazendo isso aqui, as pessoas veem que a gente é do mercado, enfim, e elas sempre perguntam algo para a gente. Mas eu tenho um restaurante, como é que eu vou ter meta? Sim. Como se meta só estivesse ligado ao commodity.
Sim. o produto. O que eu achei muito interessante, eu vi a aplicação do caso dele, a equipe comemorando, desde a tia da cozinha, a celebração que fecharam o dia. Porque é uma sem causa, número de tem uma refeições. causa. É uma causa. E o orgulho de pertencer a algo maior. Isso é aí. causa. Isso aí. Olha, eu fiz uma anotação aqui que eu achei bem interessante. Isso é um insight que eu tive aqui agora. A cultura, quando você tem uma boa cultura, um bom porquê, né, boas causas, isso vai gerar algumas metas. Porque a minha causa, ela pode ser traduzida por uma meta. Ou missões, para Né? ficar mais Ou bonito. missões, né? Essas missões vão gerar indicadores. Porque daí eu vou começar... Pô, até meio-dia tenho que entregar no mesmo dia. Pô, beleza, esse aqui é um indicador. Né? Esses indicadores geram processos. Processos geram melhorias geram celebrações. Isso. Né? Então, cultura Perfeito. gera meta gera indicador gera processo gera melhoria gera celebração. Perfeito. E Né? qual é a melhor cultura para você inserir? A da excelência. Porque da excelência ela estabelece uma única meta. Porque meta tem um risco, né? Ela limita o ser humano. Isso. Cheguei até aqui, tá bom, né? Quando você coloca uma meta, sua meta é ser o melhor naquilo que você faz diariamente, ou você tem que ser melhor que você, ou melhor do que o está vizinho. acontecendo ao teu redor, você sempre se provoca para crescer. Senão você se limita, né? E principalmente, Marcão, paralelo a isso, com as condições que você tem. Isso, Porque isso senão- aí é muito do Cortella, né? Exato. Porque senão, paralelo aí entre Falcone e Cortella, porque senão eu vou sempre ser refém de uma mudança que eu não causo, porque eu não tenho as melhores condições. Perfeito. Eu brinco muito isso. Se é um boteco, qual é o número de cerveja ou de qualquer outra coisa que você precisa vender no dia? Perfeito. Você abre que horas, fecha que horas? Qual é o produto dentro desse estabelecimento que te dá a melhor margem? Você vende sim ou não? Não. Se você não vende, por quê? Eu tenho a melhor apresentação desse produto? E tem uma pergunta bacana sobre isso. Você vende ou ele compra? É. No qual sentido? Isso. Quando você vai no restaurante, você pede o prato, o cliente comprou o prato. Se você vender uma cerveja, você vendeu. Se você vender uma cerveja, um vinho, você vendeu. Perfeito. Na venda adicional, a gente fala, o cliente vai comprar o sofá ele comprou. Se você vender para ele o painel, ou um tapete, ou qualquer coisa, aí você vendeu. Porque você ofereceu, ou vendeu um seguro, ou vendeu uma garantia. Então, existe aquilo que você é comprado e aquilo que você vende. Só que para você virar um vendedor e fazer o melhor, que acho que é com as condições que você tem, é difícil ou tá fácil, porque a média ao seu redor não foca nisso, no encantamento, no simples bem feito. E aí É fácil, é só fazer o simples bem E feito. quando você fala da encantar. excelência, e quando você vende o modelo da excelência, eu gosto do tema muito da alta performance, porque a alta performance, ela exige muito. E esse muito, ele é eterno. Ele não para. E aí você cria uma cultura dentro da organização da ruptura, da caça à ruptura. Você citou muito o Falcone. Os desvios e lacunas. Isso, desvios e Exatamente. lacunas. Quando você está ali o tempo inteiro pela alta performance, a meta ela é um processo, ela não é o fim. Perfeito. Entendeu? E aí eu acho que é uma coisa que o Matheus fechou, né? Tudo que vocês falaram que combina, acho que todo mundo deveria praticar e pratica pouco, é a celebração. Perfeito. Isso aí. Eu acho que é o seguinte, sabe? Duas coisas, celebrar e reconhecer. Reconhecer, exatamente. E na hora da celebração, gente, isso é muito legal, porque você vê só, né? Vamos pegar a ideia do Everton lá, né? Você vê que a equipe sabe qual é realmente o propósito, sabe o porquê daquilo, né? Tem um porquê bem claro, mas também ela tem o quê? A alegria de celebrar junto. Né? Perfeito. E todos nós, gente, gostamos de um tapinha nas costas e dizer parabéns, você conseguiu. Todo mundo curte um reconhecimento. Você quer ver como isso é uma verdade? O meu filho, o Lucas, nesse primeiro semestre agora, ele foi muito mal no primeiro bimestre, aliás, foi muito mal na escola. Ele não foi bem. Não tirou nenhuma nota vermelha. Né? Aí sentamos para conversar com ele e tal. E aí ele falou assim, pai, é o seguinte, eu quero ir para o Kumon. Não foi eu que pedi. Falei, tá bom, que é uma metodologia e tal. Sim, conheço. Falei, vamos lá então, vamos embora. Voltando ao treinamento, como é? Exato. Repetição, 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 É repetição. isso, é isso que eu Para alta queria... performance. Então, é isso que eu queria falar. Ele falou assim, aí eu fui junto com ele. Fui junto com ele lá conversar. Tava eu e a Márcia e tal, né? E aí a professora, a pedagoga, explicando toda a metodologia, quais eram os passos que ele estava e onde que ele estava. Falei assim, olha, onde você está hoje, você está aqui. Você deveria estar
aqui. Aqui era um nível que você deveria estar pela sua idade, por você já estar na 3ª série, já para a 4ª série, você está aqui. Aí ele falou, tudo bem, ele foi indo e tal. E ele é hiper competitivo, muito competitivo. E aí, para fechar com, chave de ouro, o que ela fez? Eu não sei se vocês sabem, no Kumon, no final dele, lá do período, você recebe uma placa, você fazia todo o ciclo, né? Aí ela pegou aquela placa e mostrou para ele. Você vai ganhar isso. No final, você vai ganhar essa placa. Rapaz, o olho do menino parecia aquele desenho, sabe? Tchum, esticou, né? E, por coincidência ou não, hoje eu estou aqui com vocês, mas na sexta-feira eu fui buscar lá o boletim, eu e minha Márcia. Ele melhorou demais a nota dele. Olha aí. E ele ficou em silêncio, quietinho e tal. Quando eu bati nas costas dele, campeão, parabéns aí que você realmente melhorou muito suas notas. O que aconteceu com o sorriso? Aqui e o peito? Na hora. Na hora incha. E aí, o que ele falou para mim no final? Falou, pai, eu quero a placa do Kumon. Eu tô te falando o seguinte, e o ciclo dessa placa dele, se eu não me engano, é 9 anos que ele vai ter que estudar o Kumon. Olha só. mesmo? 9 anos, não é um ciclo tão curto, mas o que ele falou? Não, eu quero a placa do Kumon. Então, ou seja, quando a pessoa ela tem o porquê, então ele sabe, para ele receber aquela placa, ele tem que ficar 9 anos estudando. Um primeiro propósito que ele tinha era melhorar as notas dele. E justamente onde ele precisava melhorar a nota dele era português. Matemática, ele falava que ele era bom, mas ele pediu para fazer matemática e português. Hoje, por exemplo, quando ele tira lá o primeiro boletim dele lá, que foi 8,5, 9 em matemática, o que ele está falando? Eu sou bom, mas ele quer ser melhor, ele quer tirar o 10 em matemática. Se a gente trazer toda essa analogia que eu falei para vocês, quer dizer, se um menino de 8 para 9 anos, né, já tem esse estímulo, você imagine bem a nossa equipe. Então, a nossa equipe quer comemorar com a gente. Perfeito. Isso aí, perfeito. Eu quero falar sobre isso muito, para a gente conseguir traduzir isso para o mundo corporativo. Só que eu quero fazer isso no próximo episódio. Pode ser? Pode ser. Vamos fazer isso? Então, você Fechado. que chegou até aqui com a gente agora, você vai se inscrever no canal. Se você não é inscrito até agora, pelo amor de Deus, né? Se inscreva no canal. Quero que você já ative o sininho, certo? E, gente, obrigado por esse começo de papo, hein? Obrigado. A gente vai pro segundo episódio agora. Pode ser? Pode ser. Então, não perca o próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima. Até a Até a próxima. próxima. Valeu.